A relação entre os crentes judeus e gentios. Nós vimos em Atos dos Apóstolos, no módulo que eu ministrei por último, que inicialmente o cristianismo ele foi maior difundido e deu-se início de fato no meio do judaísmo. Então inicialmente a igreja cristã ela era composta por vários judeus. E inicialmente os judeus também tinham um bom relacionamento com os gentios, aquelas pessoas que se convertiam ao cristianismo e que não eram da raça judia. Porém, também alguns embates começaram a criar tensões entre esses dois povos, judeus e gentios. O que eram esses embates? Como diz aí na sua apostila, vão me ajudando aí em relação à página, pessoal. Já está aí na página 4, tá? Alguns embates aconteceram aí entre judeus e gentios. O que eram esses embates? Quando o gentio se convertia, ele era salvo somente pela fé ou deveria também continuar observando a lei? No começo da igreja, essa era uma dúvida pertinente. Nós vimos isso quando estudamos Atos. O gentio tem que circuncidar para ser salvo? O gentio precisa ou não obedecer à lei mosaica? Qual é a relação entre salvação pela fé e o comportamento ético-moral? Isso é muito importante, porque na aula passada, quando nós estudamos Tiago, nós vamos ver Tiago perdendo praticamente todo o tempo da sua carta, permeando em relação a esse contexto aí. Tiago ele vai falar de aspectos também morais, de como deve se portar, vai falar de mentira, vai falar sobre língua. O livro de Tiago, na verdade, é considerado como se fosse o livro de provérbios do Novo Testamento. É o livro de aplicações práticas. Porém, Tiago gasta muito tempo falando de relação fé e obras. Questão de prova, ainda falei isso. Aprendam isso, tá? Qual é o teor, qual é o cerne principal, qual é o assunto principal do livro de Tiago? A relação entre fé e obras. Tiago ele não vai se demorar em uma doutrina. Tiago ele não vai fazer um tratado como o livro de Romanos. Tiago ele não vai falar de dissensões e não vai falar sobre heresias como na carta aos Coríntios ou aos Colossenses. Tiago ele vai falar de fé e obras, tá certo? Vão ter assuntos que permeiam, que vão falar de um contexto mais amplo, mas vira e mexe, Tiago está voltando de fé e obras, tá bom? Outra questão que dava muito embate entre esses judeus e gentios há essa relação entre fé e obras, o item 4. E outra questão que eles também gastavam muito tempo na igreja primitiva era o que fazer com relação às heresias que iam penetrando na igreja e causando dúvidas e divisões. Quando nós formos ver a epístola de João, nós vamos ver João, em 1 João, perdendo também seu tempo combatendo as heresias. Então, essas epístolas gerais, elas servem também para nos dar um contexto, uma visão mais ampla de como estava a igreja primitiva naquele momento, tá certo? Nós temos as cartas paulinas, que é praticamente o Novo Testamento pela metade, mas nós vamos ter também 7 cartas mais hebreus, 7 epístolas mais hebreus, que são as epístolas gerais. Nós vamos ver agora por que são chamadas de epístolas gerais. Olha aqui. 13 cartas do Novo Testamento são de autoria paulina, por isso são chamadas de epístolas paulinas. As 8 restantes, a partir de Hebreus, na ordem que aparece na Bíblia, são de autoria de diversos escritores. Comumente são chamadas de epístolas gerais mais Hebreus. Nós vamos estudar inicialmente, pessoal, essas 7 epístolas aqui. Hebreus, nós vamos ter um módulo isolado. Hebreus é um livro muito denso, doutrinariamente e em relação ao seu conteúdo. Se ela fosse cair aqui junto com essas outras 7 epístolas, eu não sei como é que a gente ia fazer, porque tem muita coisa para falar em Hebreus. São 12 capítulos, mais 12 capítulos com muito conteúdo, muita coisa para se explicar. Então inicialmente nós vamos falar dessas 7 epístolas aqui. Quais são essas epístolas, pessoal? Questão de prova. Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João e Judas, tá certo? E por que elas são chamadas gerais? Porque elas têm alcance, porque elas são de natureza e alcance universais. Quando você vai ler a Epístola aos Coríntios, essa carta é direcionada a quem? Aos Coríntios. Quando você vai estudar a carta aos Gálatas, as igrejas que estão na região da Galácia, certo? Porém, quando a gente vai ver as epístolas gerais, elas têm uma abrangência muito maior.
nós vamos ver que Pedro, ele não escreve para uma igreja específica. Pedro, ele vai escrever aos dispersos que estão fora da Palestina, aos forasteiros. Tem uma abrangência muito maior essas epístolas gerais. Por isso são chamadas de epístolas gerais. Falou que ela não foi aceita no começo, né? Tiago? Sim. Certo. Devido a ela não contradizer, mas muita fé que ela não contradizer. Eu vou já recapitular isso, mas a epístola de Tiago, ela aparenta ter algumas contradições. O discurso de Tiago e o discurso de Pedro, aparentemente eles têm contradição. Foi por isso que houve resistência. Um dos motivos é essa que o Aldevi está dizendo. Tiago vem e questiona, interroga o povo. Vocês são salvos pela fé? Mostrem-me suas obras. Aí vocês não têm obras, então essa fé de vocês não salva. E Paulo já dizia totalmente o contrário. Pela fé, pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie delas. Mas eu acho que às vezes não foi porque muitos se pegaram essa palavra de Paulo ou vice-versa e ele usou ela para... É exatamente isso. As pessoas interpretavam mal o discurso de Paulo e o discurso de Tiago. Eles não entendiam que ambos estavam querendo combater extremos. Por exemplo, por que é que Paulo fala que somente a fé? Porque tinham pessoas que diziam assim: não, eu sou filho de Abraão, eu sou circuncidado, eu guardo toda a lei, como é que eu não sou salvo? Aí Paulo diz assim: se você não tiver fé, não adianta nada dessas obras. Aí Paulo está combatendo esse extremo aqui, enquanto Tiago está no outro lado do extremo. Tiago está dizendo assim: você está dizendo que tem fé, mas é uma fé morta, porque a fé verdadeira, ela produz frutos. Então ambos estão combatendo oposições, como eu estou dizendo, extremos. É aquela coisa, irmãos, os dons espirituais são atuais? Sim, são atuais, todos nós cremos. Mas será que da forma que nós estamos vendo, tudo que está acontecendo aí de fato vem de Deus? Não. Então eu não posso chegar aqui e dizer: não existe dons espirituais. Não, eu estou sendo extremista. Nem eu posso dizer que tudo que a gente vê por aí vem de Deus, é dom espiritual. Eu vou dizer que vem de Deus, o cara sai correndo, pulando, plantando bananeira, achando graça. Não, me diga qual é o propósito disso. O dom, ele tem um fim. Parou? O dom, ele tem um fim, o dom, ele tem um propósito, tá? O dom, ele tem um fim, ele tem um propósito. Se esse propósito não glorifica a Deus e não abençoa o meu irmão, porque o dom não serve para aquele que está sendo usado, não. O dom muitas vezes é para abençoar o Lucas. Eu estou aqui sendo usado em profecia, mas a bênção é sobre a vida do Lucas. Não serve para eu me sobrepor, não. Tá certo? Então são extremos que eles estavam querendo combater, e eu usei essa questão do dom para explicar a vocês. Então, pessoal, questão de prova. Por que são chamadas de epístolas gerais? Porque são escritos, são epístolas, são cartas de natureza e alcance universal. Não achem estranho se em alguma literatura que vocês forem ler, vocês acharem lá também epístolas católicas. Católica significa universal. Tá certo? Também é outro nome válido para essas epístolas. Tua Bíblia tem? É assim? A origem dessas epístolas, pessoal, depois que o cristianismo ele foi se espalhando, pessoal, o cristianismo ele foi crescendo e os fiéis eles foram se espalhando, deveria existir uma comunicação rápida entre os pais da igreja e os apóstolos, aquelas pessoas que de fato tinham a proeminência de conduzir o evangelho naquele momento. Tinha que ter uma rápida comunicação, corrigir heresias, corrigir condutas, e criou-se a necessidade de ter essa rapidez e se espalhar rápido as notícias. O que foi que eles criaram? Qual foi o método que eles criaram? As cartas, as epístolas. Então cresceu-se o cristianismo, as pessoas se espalharam, e era necessário que o Tiago, por exemplo, mandasse uma informação para várias igrejas, para corrigir o comportamento de várias igrejas juntas. O que foi que eles fizeram? Hoje a gente mandaria um WhatsApp, criaria um grupo de WhatsApp, né? E mandaria uma informação só para todo mundo ver, mas nessa época não tinha. O que se tinha de mais eficiente nessa época eram as cartas. Então a origem dessas epístolas é exatamente nisso.
quando a igreja começa a crescer, e tem-se que ter esse contato rápido. Recapitulando aqui mais, a importância dessas epístolas. Eles vão dar um panorama mais completo da igreja no Novo Testamento, já falei sobre isso. As epístolas gerais ajudam a compreender a experiência da igreja no primeiro século, também já falei sobre isso. Essas igrejas, elas fazem uma ponte, um link entre as cartas paulinas e o Apocalipse. Você vai encontrar ela na sua Bíblia exatamente aí nessa porção. Acabou a última carta de Paulo, vem Hebreus, mais as 7 que nós vamos estudar hoje. A canonicidade. Quando nós vimos a introdução bíblica, que também foi o que ministrei, nós vimos que esses escritos que estavam sendo produzidos, eles precisavam ser reconhecidos como divinamente inspirados por Deus. Essa questão de ser inspirados por Deus, ser considerados canônicos, era a responsabilidade da igreja. A igreja que reconhecia, o povo reconhecia isso, esses escritos como inspirados por Deus. Era papel da igreja fazer isso. E para que ela fosse canônico, um escrito fosse reconhecido como canônico, ele tinha alguns critérios. Quais eram esses critérios? O primeiro deles, a apostolicidade. Essa carta, essa epístola, ela deveria ter sido escrita por algum apóstolo ou por alguém intimamente ligado aos apóstolos. Por exemplo, Marcos, pessoal, o Evangelho de Marcos, ele era apóstolo? Não, mas ele estava ali diretamente ligado a Pedro, diretamente ligado aos seguidores mais próximos de Jesus, tá certo? Então, por mais que Marcos não fosse um apóstolo, assim como Tiago também não fazia parte de um dos 12, mas era um homem extremamente ligado à igreja primitiva naquele momento e aos apóstolos, aqueles 12 que foram escolhidos, além de Matias. Foi irmão de Jesus, né? Quem? Marcos, sim, é o que eu estou dizendo. Ele era intimamente ligado a Pedro, era um dos discípulos de Pedro depois da morte de Jesus. E Marcos, ele fazia parte daquela turma ali que estava sempre, dos 70, como a gente diz, estava ali sempre perto, acompanhando, seguidor. Também, a gente vai já ver isso, 1 Coríntios 15, 7, se eu não me engano. Acho que está aqui na revisão. Vamos correr para poder entrar no assunto de hoje. Quando o apóstolo Paulo escreve uma carta, por exemplo, ele escreve uma carta a Éfeso, ele está escrevendo direcionando a cidade, né? Certo. E Tiago, quando escreve uma carta, ele não está direcionando a cidade, mas tinha o seu próprio nome, né? Sempre na carta, Tiago. Não. Termine a sua pergunta. A minha pergunta é qual a divergência, a diferença dessas cartas, qual a diferença delas? Pronto. A gente vai já falar o seguinte, que existe a questão, o autor se identifica, é uma evidência interna, como a gente chama, que a autoria daquela epístola, daquela carta, qual é a evidência interna de que foi Tiago que escreveu o livro de Tiago? Ele começa dizendo, Tiago, servo de Deus. Normalmente Paulo começa como? Paulo, servo de Cristo. Quando ele está em prisão, nas minhas cadeias e tal, certo? Aí ele pega e diz a quem? Ao povo que está em Éfeso. Tiago, ele vai dizer aqui, Tiago, servo de Deus, as 12 tribos que andam dispersas. Essas 12 tribos, elas compreendem todo o povo de Deus, todo o povo judeu que se converteu ao cristianismo. Então ele está mais ou menos focando quem ele quer, ele se reconhece como, ele se identifica na verdade, como autor e diz para quem ele está escrevendo, tá bom? Assim como em Éfeso, assim como em Corinto, Paulo também faz. Então pessoal, os critérios de canonicidade, eu vou correr um pouquinho, senão a gente vai perder muito tempo só na revisão. A apostolicidade, depois você lê, universalidade, o conteúdo e a inspiração. A autoria da carta, entrando aqui no que o Roberto fez o link. Pessoal, existem 3 Tiagos que eles são narrados, eles são falados no Novo Testamento. O primeiro Tiago é o filho de Zebedeu, o irmão de João. Esse Tiago aqui é aquele que é morto no começo do livro de Atos. Ele é martirizado pelo Herodes, corta a cabeça dele. O outro Tiago que aparece também é um apóstolo. É o filho de Alfeu. É até interessante porque em alguns escritos a gente vai ver Tiago maior e Tiago menor. Um Tiago que teve uma evidência maior, o Tiago aqui, irmão de João, que fazia parte daquele grupo mais seleto de Jesus,
né, que estava sempre mais perto ali. Tiago está lá. Esse Tiago aqui, filho de Alfeu, ele sempre só entra na descrição dos 12, certo? Ele está lá, mas não teve muita relevância na história. E o Tiago, irmão do Senhor, que em Gálatas 1,19, ele aparece como sendo uma das colunas da igreja primitiva. Paulo vai dizer que quando vai visitar lá em Jerusalém, quando ele está escrevendo a carta aos Gálatas, que Paulo vai visitar Jerusalém, ele encontra Pedro, chamado Cefas, ele encontra João e ele encontra Tiago. Esse Tiago aí é esse Tiago escritor dessa carta. Por que a gente descredibiliza esses dois? Por que a gente diz que essa carta não foi escrita por esses dois Tiago? Primeiro, esse Tiago aqui morreu muito rápido. Começo lá da igreja de Atos, a igreja primitiva, ele morre por Herodes. E esse outro Tiago aqui, a própria história da igreja não dá ênfase nenhuma. A própria tradição, melhor dizendo, não dá ênfase nenhuma. Sobrando quem? O Tiago, irmão do Senhor. Então ele é o autor do livro de Tiago, a primeira epístola que nós estudamos e que nós vamos terminar hoje. Alguns motivos que levam a maioria dos eruditos a concordar e identificar que o Tiago é irmão de Jesus são essas que eu falei. Vamos lá ver outra questão. A epístola da carta. Provavelmente essa carta de Tiago, ela tenha sido um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Como é que a gente pode provar isso? Porque o concílio de Jerusalém aconteceu ali entre 49 e 50 depois de Cristo. Tiago, ele não menciona o concílio de Jerusalém. O concílio de Jerusalém foi exatamente para chegar a um acordo daqueles embates que a gente falou nesse instante entre judeus e gentios. Como Tiago não menciona, provavelmente esse escrito dele foi antes do concílio. Provavelmente Tiago não tinha necessidade de falar entre problemas entre judeus e gentios. Então não era um problema que estava passando na cabeça deles. Aí aconteceu algum tempo depois. Então essa carta ela deve ter sido escrita entre 46 e 49 depois de Cristo. Que mais? Alguns traços biográficos de Tiago. Tiago inicialmente ele não acreditava em Jesus como sendo o Messias. Lá em João capítulo 7, Tiago ele chega a zombar ou questionar se de fato Jesus ele é o Messias. Ele diz: tu faz esses milagres aqui na Galiléia, tu devia ir para Jerusalém, para que o povo te visse. Lá tu ia ter fama. Então Tiago ele não acreditava, assim como seus outros irmãos. Judas também não acreditava. Mas depois o próprio Jesus aparece para Tiago. Isso está narrado em 1 Coríntios 15, 7. Paulo afirma isso. E depois nós vamos ver também que Tiago ele estava lá no Pentecostes, no capítulo 1 de Atos, tá certo? É até interessante, pessoal, a gente vê a questão de algumas pessoas acreditarem historicamente na passagem de Jesus aqui na Terra. É inquestionável que um homem chamado Jesus passou aqui na Terra. Mas muitos só enxergam em Jesus um filósofo, um líder que fez vários discípulos. Uma coisa é eu acreditar no Jesus histórico, como o Tiago estava lá dizendo: não, isso aí é só mais um mesmo, um cara que tem um conhecimentozinho a mais. Mas outra coisa é você encontrar com Cristo glorificado. Quando Tiago se encontra com Cristo glorificado e ele crê que de fato ele é o Messias, olha aí que foi que Tiago se tornou. Está lá o seu escrito no Novo Testamento, edificando, consolando vidas, contribuindo para o crescimento do reino. Então, eu e você, nós devemos olhar para Jesus como Cristo glorificado, como aquele remidor, como aquele salvador. E na hora de transmitir esse Cristo, na hora de proclamar esse Cristo, é apresentar Ele, aquele que morreu, mas ressuscitou. Tá bom? Vamos aqui continuando. Uma informação interessante: Tiago, ele viveu uma vida de nazireu, isso é, uma vida de devoção ao Senhor. Diz que ele orava tanto, ele passava tanto tempo de joelhos, que os seus joelhos eles se tornaram calejados, assim como joelhos de camelo. Então Tiago ele teve um encontro tão forte com o Senhor, que toda a sua vida ele entregou nas mãos do Senhor. Tiago ele morreu, segundo a tradição, pelos líderes judeus. Tá? Ele foi confrontado em determinado momento para que renunciasse. Tiago ele tinha tanta autoridade no falar, que ele estava conseguindo se tornou um líder
Ele se tornou um líder bem evidente e os judeus se convertiam com o discurso dele. Em um momento os líderes saduceus o confrontaram dizendo, olha, negue isso que você prega, negue. E ele se negou a negar e aí o apedrejaram e ele veio a falecer. Parentesco com o Senhor. Nós falamos, que até na sua apostila aí fala sobre isso, confirmando, pessoal, por que nós acreditamos que Tiago, ele é irmão do Senhor, tá certo? A gente está só fazendo uma revisão, mas essa parte aqui, ela está na canonicidade, traços, na página 8, tá? A apostila, ela traz 3 questões, por que nós devemos afirmar e confirmar porque Tiago é de fato irmão do Senhor. A primeira tese é a que a gente aceita como certa, é que os seus irmãos, Tiago, Judas e outros que são falados irmãs e irmãos do Senhor, eles eram de fato filhos de José e Maria. Até o Felipe leu um texto aqui, Marcos 13, Felipe? Que a gente leu naquele dia, que confirma. Mateus 13,55 é Marcos 13,55? Marcos 13,55. Que diz assim, ó, que José não conheceu Maria até que, dando ali um advérbio de tempo, tá certo? Depois que Jesus nasceu, José conheceu Maria sim, e conheceu no sentido de relações sexuais. Mas existe uma teoria que defende que Maria era a segunda esposa de José. E quando ele veio do primeiro casamento, ele trouxe filhos e filhas. E esses eram meu irmão de Jesus. E outra teoria que diz que esses irmãos que a Bíblia chama de irmãos, não eram irmãos, e sim primos. Foi uma má tradução. Mas o grego ele é muito enfático no pronome que ele chama esses Judas, Tiago, Simão como irmão de Jesus. Ele usa lá o termo de fato que é adelphos, que é irmão mesmo, que é como se fosse assim, nascido do mesmo útero, da mesma genitora. Então é enfático nós defendermos devido à forma em que foram escritos os livros da Bíblia. Essas duas últimas teorias aqui que defendem que esses irmãos de Jesus ou eram meus irmãos ou primos, eles defendem a virgindade perpétua de Maria, coisa que a gente sabe que não aconteceu. Tá certo? Aqui também, pessoal, tem algo muito interessante que é necessário que a gente aprenda, porque pode cair na prova. Tiago, ele vai ter uma frase-chave no seu escrito, que é o quê? Prática da palavra. Não sede apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Tiago, então, ele vai defender muito o quê? A praxia, a prática da palavra. Se você é crente, me mostre que você é crente quando você age. E as duas palavras-chave é o quê? Fé e obras, que a gente já disse. Aprendam isso, pessoal, que isso pode cair na prova. O esboço de Tiago, aqui eu vou passar bem rápido para a gente ir para onde a gente parou, tá bom? Porque se eu for falar de tudo que eu falei na aula passada, a gente vai levar esse primeiro momento só em revisão. Quais são os principais assuntos que estão na epístola de Tiago? As tentações e a impaciência, a sabedoria e a fé, o rico e o pobre, ouvintes e praticantes da palavra, a origem das tentações, a religião pura e sem mácula. Qual a religião pura e sem mácula? Vocês lembram? Visitar órfãos e viúvas. Tiago defende muito isso. Tiago, então, ele defende muito que é a prática da palavra, tá certo? Acepção de pessoas, e é onde a gente vai continuar. Fé e obras, a língua, cobiça e o que? A oração do justo, tá bom? Eu quero convidar você aqui agora para na sua apostila e para a página 12. Eu não vou falar o primeiro capítulo todo porque é coisa demais. Na aula passada foi muito boa a aula, mas é muita coisa para a gente revisar aqui, senão não sai do canto não. Capítulo 2, pessoal, de Tiago. Página 12, versículo 2. Tiago, capítulo 2, Tiago.
Página 12, capítulo 2. Abram suas Bíblias aí. Pronto. Vamos aqui, pessoal. Capítulo 2 diz assim: todos encontraram? Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz veste preciosa, e lhe disserdes: senta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino, que prometeu aos seus que amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles do bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguido pela lei como transgressores. Porque qualquer um que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, cometeres adultério, mas matares, estais feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Pesado, não é esse texto, pessoal? Mas o que é que a gente aprende aqui inicialmente, pessoal? Logo de cara, Tiago aqui nesse segundo capítulo, ele já vai combater a acepção de pessoas. Provavelmente existia aqui um certo favoritismo entre as pessoas que tinham mais recursos e aquelas pessoas que são menos favorecidas financeiramente. Glória a Deus, pessoal, que a igreja superou esse obstáculo. Hoje em dia a gente não vê mais isso dentro das nossas igrejas. A gente não vê favoritismo, a gente não vê pessoas com um pouco mais de dinheiro sendo melhor tratadas e sendo consagradas a algum cargo, onde as pessoas que são mais simples, mais humildes, não conseguem galgar, não é verdade? Ou continua acontecendo? Continua acontecendo, pessoal. É interessante a gente ver o livro de Tiago, porque o Salomão escrevendo um dos provérbios, ele diz que não, em Eclesiastes, se não me engano, não há nada novo debaixo do sol. Nada novo. O homem continua o mesmo, o homem continua interesseiro, o homem continua fazendo acepção de pessoas. A mesma natureza ruim o homem continua tendo. Favoritismo. Agora, pessoal, no reino de Deus nós temos que lembrar que todos são medidos com a mesma estatura. Não existe esse que é mais, esse que é menos. Não existe que porque eu tenho um pouco mais de dinheiro eu devo exigir um tratamento melhor, ou os líderes fazerem assim. Pelo contrário, porque se nós fizermos, como o Tiago diz aqui, vocês já estão fazendo juízo de mau pensamento. E ninguém foi chamado para ser juiz, e sim observador da lei, cumpridor da lei. Mas muitas vezes a gente percebe que esse tipo de contexto aqui continua acontecendo. Tiago lembra que Deus é especialmente gracioso com os pobres, nos versículos 5. Por que será que Tiago diz assim, meus amados irmãos, porventura não escolheu vós os pobres desse mundo?
Sabe por que é, irmãos? Até a gente comentou mais ou menos esse contexto na aula passada. O rico, aquela pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, normalmente ele se estriba, ele confia, não no Senhor. Muitas vezes a confiança dele está nas posses, na riqueza. Muitas vezes o rico, ele por si só, devido ao seu padrão social, ele é arrogante. E muitas vezes o pobre, ele já se sente tão humilhado mesmo, que ele de fato é humilde. E Deus, se tem uma coisa que Deus ama, pessoal, é um espírito humilde. É um espírito quebrantado. Então Deus escolhe esses que são marginalizados e que têm espírito humilde, para o que? Como diz no versículo 5, para lhes tornar herdeiros do reino. Deus escolheu aqueles que têm menos, para dar uma porção maior do seu amor. Então, pessoal, se você tem sido abençoado por Deus financeiramente, viva como se não tivesse. Trate o seu irmão lembrando que é o mesmo sangue que foi derramado por você, foi derramado para ele também. Lembre de que o sangue de Jesus, alcança a todos. E ele não tem favoritismo. Todos estão, nivelados abaixo de Deus. Mas aqui, provavelmente no contexto onde Tiago está escrevendo, provavelmente muito para judeus, e judeus, pessoal, são pessoas que mensuravam muito a bênção de Deus sobre aqueles que eram prósperos. Você é abençoado por Deus? Deixa eu ver suas fazendas aí. Deixa eu ver suas criações, se são muitas, porque a bênção de Deus sobre a vida do homem reflete nisso. Mas Tiago, ele traz o que? O paradoxo, a quebra de paradigma. Não existe isso não. Estamos todos nivelados. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus escolheu aqueles que não são, para confundir os que são. Deus escolheu as coisas loucas, desprezíveis do mundo. Escolheu essas para ser filho, para proclamar o seu reino. Então, pessoal, nós até vimos na aula passada, não tem degrau ou posição mais elevada para um crente se colocar do que o quê? Aos pés do Senhor, humilhado. Não tem. Tiago, no começo da sua carta, ele diz assim, Tiago, servo. Nós batemos muito nessa tecla. Eu sou servo do Senhor. Aquele que é humilde, aquele que é obediente, aquele que é leal, e aquele que sabe que o outro está aqui no mesmo patamar que eu. Então, Tiago aqui no capítulo 2, ele está combatendo isso, tá certo? No segundo trecho aqui do capítulo 2, já a partir do verso 14, nós vamos ver aqui que esse trecho do capítulo 2 de Tiago, de fato é o cerne dessa epístola. Tiago aqui, ele vai já entrar de fato na relação entre fé e obras. Vamos ler aqui os primeiros versículos, depois a gente vai caminhando. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo?